Olá, eu sou o e-mail. Hoje vou apresentar para vocês uma das linhas de pesquisa do meu grupo de pesquisa, o imunometabolismo ou simplesmente IME. A inflamação é uma resposta do organismo contra agentes externos como vírus e bactérias. Geralmente, essa resposta é caracterizada por uma elevada produção de citocinas e um influxo aumentado de células imunológicas, como neutrófilos, para o tecido-alvo. Todavia, existe um outro tipo de inflamação que está relacionada à patogênese da obesidade e ocorre quando há balanço energético positivo. Ela se caracteriza por uma resposta inflamatória mais discreta, especialmente devido à expansão do tecido adiposo, e é denominada inflamação de baixa intensidade. Sendo assim, os principais objetivos do nosso grupo foram de entender o papel da inflamação no remodelamento do tecido adiposo em situações de expansão do tecido induzida por dietas obesogênicas, assim como a sua redução em situações de mobilização de lipídios decorrentes da privação energética. Inicialmente, investigamos a progressão da disfunção metabólica e inflamatória induzida pelas dietas ricas em carboidratos refinados em camundongos. A dieta rica em carboidrato refinado, ou dieta HC, é composta por 30% de sacarose e promove a expansão do tecido adiposo após o seu primeiro dia de consumo. E isso se perpetua em situações crônicas, como 8 semanas de consumo dessa dieta. Além disso, essa expansão é acompanhada por um aumento no recrutamento de neutrófilos no tecido adiposo e de citocinas como TNF e IL-6. Dando seguimento, também estudamos outro tipo de dieta capaz de desencadear a inflamação, as dietas ricas em frutose. Mas não estamos falando da frutose das frutas, e sim da sobrecarga desse monossacarídeo geralmente presente em refrigerantes e bebidas industrializadas. Dessa forma, demonstramos que a sobrecarga na ingestão pós-prandial de frutose aumenta a inflamação sistêmica. Isso ocorre por meio da modulação das concentrações séricas de adipocinas. Essas moléculas são secretadas conforme o tecido adiposo remodela, o que pode ser devido à expansão, mas também devido à redução. A partir desses dados, começamos a nos questionar se essa inflamação também teria um papel fisiológico. Com isso, em 2012, estudamos animais hiporresponsivos a estímulos inflamatórios e que não produzem citocinas. Esses camundongos apresentam deleção do receptor do fator ativador de plaquetas. Esse receptor está acoplado à proteína G e é expresso em células imunológicas, plaquetas e outras células como adipócitos. O PAF possui como precursor fosfolipídios e, quando ativado, sinaliza em seu receptor e promove ativação, agregação e adesão de leucócitos, síntese de citocinas e ativação de plaquetas. Nesse estudo, o tecido adiposo de animais nocaute para PAF, alimentados com dieta HC, apresentou uma menor resposta inflamatória, acompanhada por uma expansão exagerada do tecido. Isso ocorreu, dentre outros motivos, pela menor lipólise do tecido adiposo. De fato, além da expansão do tecido adiposo, a dieta obesogênica leva à deposição de gordura no fígado. Visto isso, demos seguimento aos estudos do PAF, receptor, e em 2015 realizamos outro, com um enfoque no conteúdo lipídico hepático. O objetivo foi avaliar a cinética de disfunção metabólica inflamatória hepática induzida pela dieta rica em carboidratos refinados e determinar como o fator de ativação de plaquetas modula o conteúdo lipídico hepático de camundongos. Como dito anteriormente, a dieta HC é caracterizada por ocasionar inflamação crônica de baixa intensidade e aumento na deposição de gordura no fígado, que está ligada ao perfil inflamatório da dieta. Além disso, camundongos nocaute para PAF alimentados com dieta HC mostraram mais esteatose, estresse oxidativo e níveis mais elevados de transaminases associados a menor inflamação do que camundongos selvagens WT. Portanto, o estudo sugeriu que o PAF regula o conteúdo de lipídios do fígado e a dislipidemia,
protegendo os camundongos da lipotoxicidade e danos ao fígado. Baseado nesses dados, começamos a nos questionar se existe uma inflamação pós-prandial e se essa resposta seria fisiológica, e se a inflamação do tecido adiposo regula sua redução, assim como regula a sua expansão. A partir disso, utilizamos o jejum de 24 horas como estratégia para mobilização de gordura para verificarmos essa hipótese. Observamos que camundongos selvagens, o WT, após 24 horas de jejum, apresentaram mobilização de gordura com aumento da resposta inflamatória no tecido adiposo. Para verificarmos mais aprofundadamente a participação dessa inflamação no tecido adiposo, submetemos os camundongos KO para PAF receptor ao jejum de 24 horas. Esses animais apresentaram menor redução do tecido adiposo quanto comparados ao WT. Além disso, não apresentaram aumento dos níveis de citocina e quimiocina após jejum. Embora a inflamação de baixo grau esteja associada à síndrome metabólica, pelo menos em parte, o meio inflamatório também é importante para induzir a mobilização de gordura adequada e o remodelamento do tecido adiposo. Em concordância com os artigos anteriores, buscamos entender como a inflamação leva ao remodelamento do tecido adiposo. Para tal, utilizamos o protocolo de jejum de 24 horas como estratégia para induzir a perda de peso e avaliar o possível papel da inflamação no remodelamento do tecido adiposo. Camundongos alimentados com dieta rica em carboidratos refinados durante 8 semanas e submetidos a 24 horas de jejum apresentaram menor redução de adiposidade e de resposta inflamatória quando comparados com os animais que receberam dieta controlada. Dessa forma, propomos que os obesos apresentam uma inflexibilidade inflamatória, o que impede que eles percam peso. Visando uma translação dessas ideias para os estudos em humanos, investigamos em pacientes pós-transplante hepático que utilizam imunossupressor apresentariam perda de peso. Os pacientes pós-transplante em uso de imunossupressor apresentaram uma menor taxa metabólica basal e uma menor correlação da taxa metabólica basal com a massa livre de gordura quando comparados com os pacientes controle. A taxa metabólica basal de pacientes transplantados com excesso de peso é reduzida e pode ser um fator de risco para ganho excessivo de peso corporal nessa população. Por fim, os dados sugerem que a inflamação crônica de baixa intensidade está relacionada à sobrecarga de nutrientes, o que pode repercutir em outros órgãos, como o fígado. Todavia, a inflamação parece ter também um papel fisiológico coordenando o remodelamento do tecido adiposo, contrarregulando sua expansão e a sua redução. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Essa linha de pesquisa foi fomentada pelo edital PPM 2016 da FAPEMIG e também pelo CNPq, CAPES e a agência francesa de pesquisa COFECUB. Deixamos aqui o nosso agradecimento. Esse vídeo foi produzido pelas alunas Isabela Andreoni Duarte, Adma Maciel Babeto e Amanda Carla de Oliveira, todas do grupo de pesquisa Imunometabolismo, orientadas pela professora Daliene Ferreira.